Boa noite, a paz do Senhor a todos os irmãos. Mais uma vez estamos aqui para postar esse vídeo. E hoje eu queria falar sobre os obreiros, os pregadores, os levitas que cobram para estar nas igrejas, cobram para estar nos eventos, louvando, pregando. Para iniciar essa nossa conversa, essa pequena palavra, gostaria que vocês pudessem me acompanhar no livro de 1 Timóteo, no capítulo 6, do 3 ao 5, que diz assim: se alguém ensina alguma outra doutrina, esse não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca das questões e contendas de palavra da quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Amados, a palavra aqui diz sobre aqueles que julgam ou acham que a piedade seja causa de ganho. Piedade nada mais é que amor e zelo pelas coisas de Deus. Ou seja, as coisas que são direcionadas à adoração, as coisas que são direcionadas para a expansão do reino de Deus, não se pode nem se deve ser utilizada como uma fonte de lucro, em nenhum sentido. As coisas de Deus, elas são separadas para Deus, elas precisam ser consagradas para Deus, porque elas são santas. Ou seja, você fizer uso daquilo que foi separado e consagrado pelo próprio Deus para a sua adoração, ou como uma ferramenta para buscar aquelas almas a qual Ele tem escolhido, tem separado, e usar ela como para o alto lucro, ou resumidamente usar a palavra de Deus, o louvor que é para Deus, uma máquina de ganhar dinheiro para lucro pessoal, isto é insano, profano e um anátema diante de Deus. Veja, amados, em primeiro lugar, se nós lemos ali em Mateus 21, no versículo 12 e 13, quando o Senhor chega àquele templo, e muitos ali estão fazendo da casa do Pai uma espécie de camelódromo, estão vendendo ali as ovelhas, pombas, outras coisas que eram até para a adoração de Deus. Mas veja, quando Jesus chegou, o versículo 12 e 13 diz assim que ele expulsou todos os que estavam vendendo e comprando no templo. Ele diz: porque a casa do meu Pai será chamada casa de oração. Veja bem que ele expulsou, amado. Ele expulsou aqueles que vendiam e aqueles que compravam ali na porta do templo. Então acho que a primeira coisa que a gente tem que aprender, você pregador, você levita, você que é um camelô gospel, na hora de colocar a sua banquinha lá de fora da igreja, aqueles que sentir no coração te ajudar na tua evangelização, sim. Agora, forçar o povo a comprar ou vender dentro da igreja é no mínimo profano. Não sou eu que falo, mas a própria palavra. Mas de repente você fala: mas o irmão está julgando. A Bíblia me dá a autorização desde que eu esteja na reta justiça. Lá em João 7,24 está escrito: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Se nós abrirmos a Bíblia em 1 Coríntios 6, 2 e 3, veremos ali que os santos, eles vão julgar os anjos e o mundo. Então ele fala: se vocês vão julgar os anjos, são indignos de julgar as coisas mínimas, segundo a reta justiça, segundo a palavra, sim. Veja bem, amado, quando o Senhor separou ali os 12 para fazer a missão
no livro de Mateus, no capítulo 10, precisamente no versículo 8, ele diz dessa maneira: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Amados, em outras palavras, o Senhor está dizendo desta maneira: olha, vamos fazer a minha obra, cure enfermos, expulse todo tipo de capeta da forma como você quiser, mas não cobre por isso, porque a virtude te dada a isso, a autoridade te dada a isso, o poder te dado a fazer tais obras veio a ti de graça. Eu recebo isso como uma ordem, um mandamento do próprio Senhor. É verdade que muitos dizem, mas irmão, a palavra diz que aquele que prega o Evangelho, que viva do Evangelho. Eu concordo com você. Mas tem uma coisa, viva do Evangelho. Acorde de manhãzinha, de madrugada, vai para a porta de um hospital, orar por enfermos. Passe seu dia indo em prisões, e almas que estão precisando ouvir uma palavra. À noite, pegue 2, 3 horas de joelho, de oração, de Bíblia. Aí você estará vivendo do Evangelho, você será digno de um salário, de um evangelista, de um pastor, de um obreiro. Veja bem, Paulo, em Filipenses 3,17, ele orienta assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E olha o exemplo que Paulo nos dá aqui na carta de 2 Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 5, que diz dessa maneira: porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E se sou rude na palavra, não sou com tudo na ciência, mas já em tudo nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Olha o que ele fala no versículo 7. Pequei porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vocês fossem exaltados, porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus. Outras igrejas despojei para vos servir, sabendo delas salário, quando estava presente convosco, e tinha necessidade, e a ninguém fui pesado. Porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vos ser pesado, ainda me guardarei. Paulo pergunta aqui: porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça anunciei o Evangelho de Deus. Amados, é mais do que chegada a hora da igreja acordar. Estamos vivendo o tempo da apostasia. E você, mercenário, falso profeta, que tem usado a palavra de Deus para o seu lucro próprio, usando a piedade como causa de lucro, chegou mais da hora de uma conversão verdadeira. E você também, pastor, que convida esses grandes cantores aí para juntar mais povo, mais um... Para quê? Qual que é a intenção? A intenção tem que ser almas. Você que prega, você que louva em troca de dinheiro, desculpa te falar, você não é um cristão verdadeiro. Chegou a hora de acordar, chegou a hora de se converter, porque a nossa salvação está mais próxima do que quando aceitamos a fé. E muitos me falam: irmão, você não tem medo de retaliação? Se fechar as igrejas, amados, tem um campo enorme aí no mundo, tem praça, almas precisando ouvir a palavra de Deus. Mas irmão, pode até querer te matar. Se eu não tenho medo do diabo, eu tenho medo dos filhos do capeta, irmão. Por favor, é hora de conversão. O povo de Deus, a palavra ensina que é destruído por falta de conhecimento. E enquanto Deus me der fôlego de vida, porque eu tenho a certeza que eu vou anunciar a verdade do Evangelho de Deus. E daqui mais uns dias também eu vou ensinar sobre o dízimo, para ver se é da maneira como tem se pregado nas igrejas. Muitos deixando você nem mais participar da Santa Ceia, te chamando de ladrão, porque muitas vezes você não tem como dar o dízimo na igreja. E daqui mais uns dias eu darei também um estudo sobre isso. Mas amados, por favor, é tempo de acordar. Quantos pregadores, cantores, se não vender 100 CDs, não vão na sua igreja? Se não me der tanto, oh meu Deus do céu. Uma oferta voluntária sim é digno. Ajudar o irmão com o transporte, com a hospedaria, isso é louvável. Mas tem que partir do coração do povo de Deus. Tem que partir daquele qual foi convocacionado, qual que ele chamou o cantor.
tem que partir do coração, isso vindo de Deus, porque a obra é de Deus. Agora você cobrar para levar para Deus, sinto muito, você precisa de conversão. Sinto muito, mas tu está servindo a Mamon. Jesus orientou dizendo assim que o Deus dele é o ventre. E nós não podemos servir a dois senhores. Não podemos servir a Deus e a riquezas. Não podemos servir a Deus e ao mundo. Ou você serve a Deus ou você serve ao mundo. Então é chegada a hora, amado. É chegado mais do que a hora de nós acordarmos e pararmos de dar dinheiro para esse bando de mercenários, esse bando de lobos que tem feito da palavra sustento próprio, comprando carro novo, vivendo regaladamente, mas de graça recebeste e de graça dei. Assim eu agradeço a oportunidade e peço, acordai, povo de Deus, porque o povo é destruído por falta de conhecimento. Pare um pouco com seu WhatsApp, com seu Facebook e entre um pouco na palavra e comece a perguntar para os seus líderes como, por quê e por exemplo. E que Deus vos abençoe. E agradeço a rica essa oportunidade e a atenção que tu me deste, em nome de Jesus.